Boa tarde, família linda e amada do canal Marli Rejane, levando Deus à família. Aceitem a mais gloriosa paz do Senhor Jesus, da sua irmã em Cristo, Marli Rejane. Estamos dando início a mais uma leitura diária. Sejam todos bem-vindos à nossa leitura, lendo a Bíblia em um ano. Glória a Deus! Mas antes de iniciarmos, vamos orar ao Senhor, para o Senhor abençoar a nossa leitura. Senhor Deus amado, Deus poderoso, Deus bendito e querido, Pai, aqui estamos iniciando mais uma leitura. Oh meu Deus, que o Senhor se faça presente, que o Senhor nos dê entendimento, sabedoria da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor fala aos nossos corações, aleluias. Nos dê o discernimento, Pai, para vivermos conforme a Tua palavra e a Tua vontade. Aleluias. Fica com cada um, é o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A leitura de hoje é no livro de Gênesis, capítulo 43, 44, 45 e Mateus, capítulo 12, versículos 24 ao 50. Pegue sua Bíblia e vamos ler juntos. Gênesis, capítulo 43. Os irmãos de José descem outra vez ao Egito. A fome persistia, gravíssima na terra. Quando eles acabaram de comer o trigo que trouxeram do Egito, seu pai lhes disse: Ide de novo e comprai-nos um pouco de pão. Então Judá lhe disse: Aquele homem severamente nos disse o seguinte: Não apareçais diante de mim, se vosso irmão não estiver convosco. Se enviares nosso irmão conosco, então iremos e te compraremos pão. Mas se não mandares, então não iremos, porque aquele homem nos disse: Não apareçais diante de mim, se vosso irmão não estiver convosco. E Israel disse: Por que me fizestes este mal? E dissestes ao homem que ainda tendes outro irmão? E eles disseram: O homem perguntou severamente por nossa família, dizendo: Vosso pai ainda vive? Tendes mais um irmão? E nós lhe respondemos estas perguntas. Podíamos saber que ele diria: Trazei vosso irmão? E Judá disse a Israel, seu pai: Envia o rapaz comigo, então nós levaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nós e tu e nossos filhos. Eu o garantirei, de minha mão o requererás, se eu não o trouxer de ti, e o não puser diante de ti, serei culpado diante de ti durante toda a vida. Se não vos tivéssemos adiados, nós já segunda vez estaríamos de volta. Então lhe disse Israel, seu pai: Se é assim, então fazei o seguinte: Tomai dos melhores frutos da terra em vossas vasilhas, e levai um presente ao homem: um pouco de bálsamo e um pouco de mel, aromas e mirra, nozes de pistácia e amêndoas. E tomai em vossas mãos dinheiro em dobro, e o dinheiro que foi devolvido na boca de vossos sacos, tomai-a a levá-lo em vossas mãos. É possível ter acontecido por engano. E tomai também vosso irmão,
levantai-vos e voltai àquele homem. E o Deus Todo-Poderoso vos dê compaixão diante dele, daquele homem, para que ele deixe vir conosco vosso irmão e Benjamim. Mas eu, se for desfilhado, que eu fique desfilhado. E os homens tomaram aquele presente e dinheiro em dobro nas mãos, e a Benjamim. E eles se levantaram e foram ao Egito, e se apresentaram diante de José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao despenseiro de sua casa: leva os homens à casa, mata reses e apronta tudo, pois eles comerão comigo ao meio-dia. E o homem fez como José ordenara e levou-os à casa de José. Então os homens tiveram medo, por terem sido levados à casa de José, e diziam: é por causa do dinheiro que da outra vez foi devolvido em nossos sacos que somos trazidos aqui para nos incriminar e cair sobre nós, para que nos tome por servos, tanto a nós como nossos jumentos? Por isso eles se chegaram ao despenseiro da casa de José e falaram com ele à porta da casa. E disseram: ai, meu senhor, na verdade descemos dantes a comprar mantimentos. E quando chegamos à estalagem, abrimos nossos sacos, e eis que o dinheiro de cada um estava na boca de seu saco, nosso dinheiro por seu peso, e tornamos a trazê-lo em vossas mãos. Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto o dinheiro em nossos sacos. Respondeu ele: paz seja convosco, não temais. Vosso Deus e o Deus de vosso pai deu-vos um tesouro nos vossos sacos. Vosso dinheiro chegou-me às mãos e trouxe-lhes fora Simeão. Depois levou os homens à casa de José e deu-lhes água, e eles lavaram os pés. Também deu forragem a seus jumentos. Então eles prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, porque tinha ouvido que ali haviam de comer. Quando José chegou em casa, trouxeram-lhe ali o presente que guardavam junto de si. Inclinaram-se a ele até a terra. Então ele lhes perguntou como estavam e prosseguiu: vosso pai, o ancião de quem falastes, está bem? Ainda vive? Responderam eles: teu servo, nosso pai, está bem, ele ainda vive. E abaixaram a cabeça e inclinaram-se. Levantando os olhos, José viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e perguntou: é este o vosso irmão mais novo, de quem me falastes? E disse: Deus seja benévolo para contigo, meu filho. E José apressou-se, porque se lhe comoveram as entranhas por causa de seu irmão, e procurou onde chorar, e entrando em sua câmara chorou ali. Depois lavou o rosto e saiu, e se conteve, e disse: servi a comida. Serviram-lhe, pois, a ele a parte, e a eles também a parte, e a parte aos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, porquanto é isso coisa
detestável aos egípcios. Sentaram-se diante dele o primogênito, segundo sua primogenitura, e o menor, segundo sua menoridade, do que os homens se maravilhavam entre si. Então ele lhes apresentou as porções que estavam diante dele. Mas a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a de qualquer deles. E eles beberam e se regalaram com ele. Capítulo 44. Estratagema de José para deter seus irmãos. E José ordenou a seu mordomo seguinte: enche de trigo os sacos dos homens quando puderem levar, e coloca o dinheiro de cada um na boca do seu saco, e coloca a minha taça de prata na boca do saco do mais novo, juntamente com o dinheiro de seu trigo. E este fez conforme José disse. Quando o dia clareou, os homens se despediram, eles com seus jumentos. Quando eles saíram da cidade e ainda não estavam longe, José disse a seu mordomo: levanta-te e corre atrás deles, daqueles homens. E quando os alcançares, dize-lhes: por que pagastes o mal com o bem? Não é esta a taça que bebe meu senhor, e de que se serve para adivinhar? Isto que fizeste foi mal. E ele os alcançou e lhe disse essas palavras. E eles lhe disseram: por que meu senhor fala tais palavras? Deus guarde teus servos de fazerem semelhante coisa. Eis que o dinheiro que achamos nas bocas dos sacos nós tornamos a trazer de volta da casa de Canaã. Como roubaríamos prata ou ouro da casa do teu senhor? Aquele dos teus servos com quem a taça se encontrar morra, e ainda nós seremos escravos de meu senhor. E ele disse: seja de acordo com vossas palavras. Aquele com quem a taça for encontrada seja meu escravo, mas vós sereis inocentes. Rapidamente, cada um colocou seu saco em terra, e cada abriu seu saco, e ele buscou. Começou pelo maior e terminou no mais novo, e a taça foi achada no saco de Benjamim. Então eles rasgaram seus vestidos, e cada um carregou seu jumento, e eles voltaram à cidade. E Judá e seus irmãos vieram à casa de José, que ainda estava ali, e se prostraram diante dele em terra. E José lhes disse: que ação que praticaste? Não sabeis vós que um homem como eu pode facilmente adivinhar? E então Judá disse: que podemos dizer a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Deus achou iniquidade de teus servos, eis que somos escravos de meu senhor, nós e aquele em cuja mão foi achada a taça. Mas ele disse: Deus me guarde de tal ato. O homem em cuja mão a taça foi achada será meu escravo. Mas vós ide em paz para vosso pai. Então Judá se aproximou dele e disse: permite, meu senhor, que teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu senhor? E não se ire contra teu servo, porque tu és como Faraó? Meu senhor perguntou a seus servos, dizendo:
tendes vós pai ou irmão? E dissemos: a meu senhor, temos um pai ancião e um rapazinho, nascido em sua velhice. E seus irmãos? E seu irmão morreu, e ele ficou o único de sua mãe. E seu pai o ama. Então tu disseste a teus servos: trazei-o a mim, para que eu o veja. Mas nós dissemos a meu senhor: o rapaz não pode deixar seu pai, pois se ele deixasse seu pai, este morreria. Então disseste a teus servos: se vosso irmão mais novo não vier conosco, então não apareçais diante de meu rosto. E quando subimos a teu servo, meu pai, nós lhe dissemos as palavras de meu senhor. Nosso pai disse: voltai e comprai para nós um pouco de trigo. Mas nós dissemos: não podemos ir, somente se formos com nosso irmão menor. Então iremos, porque não podemos aparecer diante da face daquele homem, se nosso irmão menor não estiver conosco. Então teu servo, meu pai, nos disse: vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos, mas um desapareceu de mim. E eu disse: ele foi despedaçado, e nunca mais o vi até agora. Se também me tirardes de mim e lhe acontecer alguma desgraça, então fareis descer as minhas cãs ao Seol com tristeza. E agora, se eu voltar a teu servo, meu pai, e o rapaz não estiver conosco, como sua alma está ligada com sua alma. Então, vendo ele que o rapaz não está ali, ele morrerá, e teus servos farão descer ao Seol as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza, porque eu, teu servo, garanti pelo rapaz diante de meu pai, dizendo: se eu não devolvê-lo, serei culpado para com meu pai para sempre. Assim eu, teu servo, fique como escravo de meu senhor, no lugar do rapaz. Mas o rapaz suba com seus irmãos, porque como voltar a meu pai se o rapaz não for comigo? Eu então veria a desgraça que atingiria meu pai. Capítulo 45. José dá-se a conhecer a seus irmãos. Então José não pôde mais se conter diante de todos os que estavam com ele, e exclamou: sai todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e ele chorou copiosamente, e os egípcios os ouviram, e também a casa de Faraó ouviu. E José disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? Mas seus irmãos não lhe podiam responder, porque estavam perplexos diante dele. E José disse a seus irmãos: aproximai-vos de mim. E eles se aproximaram. E ele disse: eu sou José, vosso irmão, que vendestes para o Egito. Mas não vos aflijais, nem vos preocupeis, por me haverdes vendido para cá, porque para a salvação de vossa vida é que Deus me enviou adiante de vós. Porque agora já dura a fome 2 anos na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. E Deus me enviou adiante de vós para conservar-vos descendência na terra, e para guardar-vos em minha vida,
através de um grande livramento. Sabei, portanto, que não fostes vós que me enviastes para cá, mas Deus, e Ele me fez por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como governador sobre toda a terra do Egito. Ide depressa, meu pai, e dizei-lhe assim, disse teu filho José: Deus me fez senhor de toda a terra do Egito, desde a mim, e não te demores. Morarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e teus filhos e os filhos dos teus filhos, tuas ovelhas, teus bois e tudo quanto tens. Eu te sustentarei ali, porque ainda faltam 5 anos de fome, para que não empobreças tu e tua casa, e tudo o que tens. Eis que vossos olhos e os de meu irmão Benjamim veem que minha boca vos fala, e conta a meu pai acerca de toda a minha glória no Egito, e de tudo o que viste, e apressai-vos em fazer descer meu pai para cá. E ele se jogou ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou, e Benjamim também chorou ao pescoço dele. E ele beijou todos seus irmãos, e chorou sobre eles. Depois seus irmãos lhe falaram. E a fama do que os irmãos de José tinham vindo chegou à casa de Faraó, e isto agradou a Faraó e a seus servos. Faraó disse a José: Dize a teus irmãos, fazei isto, carregai vossos animais e tornai a terra de Canaã. E tomai vosso pai e vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis da fartura da terra. E ordena-lhes o seguinte: levai da terra do Egito carros para vossos meninos e para vossas mulheres. Trazei vosso pai e vinde, e não haja preocupação alguma com vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito estará à vossa disposição. E os filhos de Israel fizeram assim, e José lhes deu carros de acordo com a ordem de Faraó, e lhes deu provisão para o caminho. Ele deu a todos vestes novas, mas deu a Benjamim 300 moedas de prata e 5 vestes de roupa. E ele mandou para seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentas carregadas de trigo, pão e provisão para seu pai para o caminho. E despediu seus irmãos, e eles partiram. Ele lhes disse: Não contendais pelo caminho. E eles subiram do Egito e chegaram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. E lhe fizeram saber, dizendo: José ainda vive, e ele agora reina em toda a terra do Egito. E seu coração ficou pasmado, porque não cria neles. E eles disseram de novo todas as palavras de José, as quais ele lhes dissera. E ele viu os carros que José mandara para levá-lo. Então o espírito de seu pai Jacó reviveu. E Israel disse: Basta, porque meu filho José ainda vive. Eu irei e o verei antes de morrer. Mateus, capítulo 12, versículo 24 ao 50. Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuraram: Ele não expulsa demônios, ou os senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Conhecendo os seus pensamentos, Jesus lhe disse: Todo reino dividido contra si mesmo acaba em ruína, e
Nenhuma cidade ou casa dividida contra si mesma poderá subsistir. Ora, se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Se eu expulso os demônios pelo poder de Beelzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar os seus bens, sem primeiro amarrá-lo, saqueando então a sua casa? Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado é blasfêmia. Se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isto lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro. Árvore e seus frutos. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e seu fruto mau. Pois pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis dizer boas coisas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra inútil que os homens disserem, darão conta no dia do juízo. Pois pelas tuas palavras sereis justificado, e pelas tuas palavras sereis condenado. O sinal de Jonas. Então, alguns escribas e fariseus lhe disseram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe será dado outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve no ventre do grande peixe, também estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão do juízo com esta geração e a condenação, pois se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, pois veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis aqui quem é maior do que Salomão. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares desertos, buscando repouso, mas não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa, de onde saí. E voltando, encontra desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem, tornar-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá com esta geração perversa. A família de Jesus. Falando ele ainda à multidão, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem te falar.
Porém, ele respondeu ao que lhe trouxe o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, estendendo a mão para os discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. Glória a Deus, aleluias, até aqui. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela presença de cada um na nossa leitura diária e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Um beijo no seu coração.